com Deus. Senhor Jesus, esse é o motivo, irmãos, pelo qual o Senhor foi àquela cruz e morreu por cada um de nós. Foi nos reconectar com Deus. Estava desfrutando dessa última estrofe, Francela, aí do hino, por favor. Diz assim: hoje já salvo, tenho um alvo. Hoje já salvo, tenho um alvo. Sabe, irmãos, o que nos encoraja, o que nos motiva a viver a vida da igreja hoje, é porque nós temos um alvo. E sabe qual é o nosso alvo? É toda a vontade de Deus realizar. Irmãos, nesses últimos dias, sabe, eu tenho certeza de que aqueles que não têm essa visão, de que estão vivendo a vida da igreja para fazer toda a vontade de Deus, irmãos, eles não vão aguentar viver. Muitos iniciam a vida da igreja em busca de uma melhora no relacionamento com o cônjuge. Outros buscam a vida da igreja, né, em função de uma melhora na sua saúde. Outros por uma melhor condição financeira. Mas só aguentam, irmãos, permanecer na vida da igreja aqueles que têm um alvo bem definido. Sabe, a vida da igreja nós passamos por pressão. Passamos por muita pressão na vida da igreja, irmãos, mas tudo isso é para cada dia o Senhor está querendo nos deixar mais claro qual deve ser o nosso alvo. Diga aí para o irmão do seu lado, né? Diga, irmão, faça uma pergunta na verdade. Irmão, você tem um alvo? Você tem um alvo? Amém? Agora responda para ele: eu tenho um alvo. Diga: o meu alvo é cumprir toda a vontade de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, foi para isso que nós fomos resgatados do império das trevas. Nós estávamos lá jogados, sem nenhuma esperança, e Deus enviou o seu Filho Jesus, veio aqui na terra, morreu por nós, nos redimiu, irmãos, para que hoje nós possamos viver no reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por um lado, quando nós fomos resgatados, né, fomos tirados do lago de fogo, e agora fomos colocados, né, no reino do Filho do seu amor, nós mudamos de posição. Isso é um fato. Então, posicionalmente, nós já saímos daquela condição e fomos colocados em uma posição diferente. Mas disposicionalmente, ou seja, no que depende de nós, no que depende, irmãos, da nossa busca pelo Senhor, nós ainda estamos no processo. Então, como mostra a estrofe do hino, hoje já salvo. Sabe, posicionalmente nós estamos salvos. Posicionalmente você não pertence mais ao lago de fogo. Posicionalmente você não irá mais queimar eternamente no lago de fogo. Mas só que mesmo salvo, nós precisamos ter um alvo. Sabe, irmãos, enquanto eu cantava esse hino, eu ponderava, né? Eu desfrutava assim com base na mensagem e olhava para os irmãos e eu pensava, não, esses irmãos estão aqui, né? Nós estamos aqui porque nós temos um alvo. Pode até ser, irmãos, que você não consiga, assim como eu, cumprir ainda toda a vontade de Deus. Mas o meu alvo na vida da igreja, irmãos, é cumprir toda a vontade de Deus. Amém. Infelizmente falhamos, infelizmente muitas vezes caímos, infelizmente muitas vezes fazemos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Irmãos, mas eu tenho certeza que nem o meu e nem o seu alvo é fazer a nossa vontade. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. Então, ou seja, posicionalmente o Senhor já nos transportou, mas agora disposicionalmente o Senhor está operando em nós esse processo de transformação, até chegar ao ponto, irmãos, de nós como igreja, cumprimos toda a vontade de Deus. Senhor Jesus, no reino de Deus estamos sendo entrelaçados com Deus e os irmãos. Essa é uma palavra que Pedro, né, tem falado insistentemente. Deus está produzindo, né, um tecido de amor. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Deus está produzindo um tecido de amor. Não é algo pronto, irmãos, que chega e vai cobrir você. Não é algo pronto que chega, né, e vai, sei lá, envolver você. Mas você é o material, parte dessa produção desse tecido. Deus está produzindo entre nós e Deus, irmãos, um tecido de amor.
Ontem o Fabinho foi lá em casa, né? A gente estava tendo comunhão. E Fabinho disse assim, não creio que algum irmão viva a vida da igreja e odeie o irmão. Realmente, irmãos, isso é um fato. Se nós olharmos por esse lado, não tem como você estar vivendo a vida da igreja e odiando o irmão. Pode ter certeza, se no seu coração tiver ódio pelos irmãos, você não aguenta muito tempo. Porque o seu alvo não é realizar a vontade de Deus. Talvez o seu alvo é só o seu bem-estar, é só buscar alegria, não sei, buscar posição. Mas aqueles irmãos que estão de fato envolvidos com esse processo, né, que o Senhor está operando, que é produzir esse tecido de amor, irmãos, eles vão ficar, né, bem compactadozinhos, bem coladinhos. E o mais interessante é que esse tecido, irmãos, não é só entre os irmãos. Se fosse só a urdidura, né, não tinha suficiência nenhuma, fica um tecido fraco. Tem tecidos, né, aquele tipo uma gaze, né, muito afastado uma gaze da outra. Você pega uma gaze, não, aquelas ataduras, né, que você pega aquilo ali, é facilzinho de você arrebentar. Sabe por quê? Porque são fios muito separados, muito soltos. Mas um tecido, irmãos, bem compactado, né, bem apertadinho, ele é muito difícil, irmãos, de se romper. Então, embora passemos por pressão, mas hoje Deus, irmãos, Ele está operando esse processo em nós. Tem uma frase que dizia assim no Alimento Diário: esse processo exige pressão extrema para produzir um tecido resistente. Nós passamos ou não passamos por pressão? Irmãos, é muita pressão. E Pedro, né, falou nessas últimas mensagens que esse processo, né, de tecelagem mais atual, estica muito os fios, é diferente de antigamente, né, que era feito de maneira mais frouxa. Hoje os fios ele tem que ser bastante resistente para gerar ali um tecido de qualidade. Irmãos, não tenham dúvida, o que Deus, toda essa pressão que a gente passa, é porque Deus quer produzir entre nós um tecido de qualidade. Não é um tecido que vai se romper com facilidade. Muitas vezes temos problema entre os irmãos e nós não entendemos o que é que por que o Senhor permite esse tipo de problema? Por que o Senhor permite problema entre irmãos? Por que o Senhor permite problemas na nossa vida? Sabe o que é isso, irmãos? É a pressão. Você vai ficar bem esticadinho, né? Bem esticadinho para quando o Senhor vier, né, com aquela lança. Nós somos a urdidura e Ele é a trama. Quando entrelaçar um no outro, irmão, vai ser tão apertadinho, tão esticado, irmãos, que não vai ter para onde você correr. Se nós olharmos, irmãos, é até engraçado olhar por esse lado. Não é viver lado a lado. Antes a nossa percepção é que estamos lado a lado com os irmãos. Irmãos, lado a lado é muito fácil de você abrir. Você está juntinho aqui, né? De repente não dá mais certo, você abre. Mas é entrelaçados. Não tem como, depois que você entrelaça, irmãos, não tem como você soltar. E é entrelaçado sob pressão. Nós vivemos a vida da igreja, irmãos, é sob pressão. E não tem para onde correr. A gente vê o reflexo disso. A nossa vida, irmãos, é uma vida que nós vivemos sob pressão. Antes de ontem, na reunião de casais, a gente estava desfrutando de um hino, né, que dizia: vida e gozo podemos então desfrutar. Vida e gozo podemos então desfrutar. E vida e gozo, irmãos, é o que o ser humano mais almeja. Todo ser humano almeja ser cheio de vida. Seja a vida física, seja a vida espiritual, a vida de Deus. Eu tenho certeza que todos nós almejamos. A questão do gozo, da alegria, é o que todo o ser humano busca incondicionalmente. Mas aí o hino, irmãos, ele mostra a maneira de nós conseguirmos. Gozo podemos então desfrutar. Adentrando, agora olha a palavra que ele usa. Muito ousados no Santíssimo. Sabe, irmãos, para adentrar precisa de ousadia. Eu não sei quantos de vocês, né, muitas vezes criticou Dadinho aqui. No início, irmãos, eu ficava para não viver quando Dadinho pedia para levantar, e a gente sentava e pedia para levantar. Sabe o que é isso, irmãos? É ousadia. Se nós não tivermos ousadia, irmãos, a reunião vai ser um velório. O que a nossa vida da alma quer, ela quer chegar aqui e deitar num chão desse. Talvez que os irmãos trouxessem um colchonete. Irmão, vamos relaxar, vamos descansar. Agora eu fico imaginando, irmão, se fosse coisas que não é a vontade de Deus, como nós estaremos aqui?
Irmãos, nós somos muito ávidos para as outras coisas. Muitas vezes doente, né? No nosso trabalho a gente se esforça, a gente dá o melhor. E eu não sei de onde é que vem a energia, mas vem. Tem uma frase aqui, né, já adiantando, que mostra que uma vez que o homem foi desconectado de Deus, irmãos, ele ficou, não lembro agora qual é a palavra, mas tipo, ele foge da verdade. Ele foge da realidade. Não sabe o que é muitas vezes isso, né? A gente chegar na reunião, cansados, tão sobrecarregados a ponto de não poder nem ficar de pé. Irmãos, é a desconexão de Deus. Vocês percebem que quando os irmãos começam, né, com a ousadia, assim tentando nos envolver, nos misturar, nos entrelaçar, no finalzinho nós já somos outra pessoa. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Irmãos, é porque dentro de nós, né, está havendo esse processo de limpeza. Nós, muitas vezes, a gente vem para a reunião, irmãos, cheios de impureza, cheios de vaidade. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é uma vida de realidade. E nós vimos essa semana, a única realidade desse universo é Cristo. É por isso, irmãos, que Cristo é o centro conector de todas as coisas. Aqui em João capítulo 1, versículo 3, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo, irmãos, foi criado por causa de Cristo. É uma coisa tão óbvia, irmão, tão lógica, que muitas vezes a gente não consegue compreender. Tantas palavras, sabe, às vezes, eu não sei como é que isso soa para vocês, mas às vezes o profeta fala tanta coisa, e a mesma coisa, eu não consigo ganhar aquilo ali. E de repente, irmãos, depois de ouvir tanto, assim, num momento o Senhor revela para nós o que é que o Senhor está querendo falar com aquilo ali que o profeta tanto está insistindo. Como, por exemplo, Cristo, o centro conector da obra de Deus. Muitas vezes eu ouvia essa palavra, o centro conector, e fazia, né, analogia ali a um cubo de uma bicicleta, com a enraiação, com o aro. Irmãos, mas esse versículo aqui explica, né, por que Cristo é o centro conector. Porque todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, irmãos, nada do que foi feito se fez. É uma coisa tão lógica. Tudo que foi criado, tudo que há no universo, foi criado por meio de Cristo. Tudo. Não tem nada nesse universo que foi criado sem Cristo. Então, se tudo foi criado, irmãos, por meio de Cristo, é óbvio que só Cristo pode conectar ou reconectar a Deus todas as coisas. É por isso, irmãos, que Cristo é o centro. Cristo não se tornou o centro depois da sua morte, depois da sua glorificação, mas até mesmo, irmãos, na criação, Cristo já era o centro da obra de Deus. E isso, irmãos, não é algo aplicado apenas à obra de Deus. Isso é algo que pode ser aplicado na nossa vida. Senhor Jesus, estou bravo. Senhor Jesus. Irmãos, Cristo é o centro. Não tem como sustentar nada nesse universo, irmãos, se Cristo não for o centro. E se a gente levarmos para as questões práticas da nossa vida, todos nós, irmãos, enfrentamos tanto problema. Todas as mensagens, parece que o irmão fala de problema no relacionamento conjugal. Quem é que não tem problema no relacionamento conjugal? Quem é que não tem problema no casamento? Então é porque está bem conectadinho. Sabe, irmão, sabe qual é o problema? A origem do problema no nosso casamento é a falta de conexão com Cristo. Se nós percebermos que Cristo é quem sustenta todas as coisas, nós não vamos dar espaço, irmãos, para o maligno, para o inimigo, atrapalhar o nosso relacionamento. Esse foi o grande problema do homem. Ali no jardim do Éden, o problema não foi, como é que eu posso dizer, no momento ali, esqueci a palavra agora, mas excepcionalmente no momento que o homem comeu do fruto. O problema começou quando o homem desobedeceu a Deus. O fato dele comer ali concretizou a desobediência.
mas a desobediência já estava em seu coração quando ele pensou em comer daquele fruto. Então, na hora que ele tomou, né, essa atitude de viver independente de Deus, desconectado, irmãos, tudo começou a ruir. Nesse universo, irmãos, tudo só se sustenta se Cristo for o centro conector. Aí, com essa visão, né, a gente pode ter uma percepção melhor do que significa, né, o cubo ali de uma bicicleta, os raios e o aro. Se você retirar o cubo, tudo desmorona. Na nossa vida, irmão, se retirar Cristo, tudo desmorona. Não tem como, irmãos, ter uma vida normal sem Cristo. É por isso, irmãos, que nós precisamos seguir de perto a palavra do Senhor, seguir de perto o falar profético, porque nós corremos o sério risco, irmãos, de buscar viver uma vida alheia à vontade de Deus. Corremos o risco, principalmente nesses dias atuais, de buscar viver uma vida independente do falar de Deus. A gente tem ouvido, né, incessantemente os irmãos mostrando para nós precisamos dar atenção à palavra, nós precisamos, né, valorizar a palavra, nós precisamos crer na palavra. A imersão diária de hoje, Franciele, coloca aquela primeira parte da imersão, por favor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, vem nos conectar contigo, Senhor. Senhor, nos mantém conectados. Ó Senhor Jesus, não queremos perder a conexão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou adiantar para não perder muito tempo, mas eu não sei na íntegra, mas diz que Deus, ele usa o seu canal na terra. E Deus, ele usa uma pessoa, usa o profeta, para falar por meio desse profeta. Irmão, se nós formos sinceros, a nossa vida mudou, uma vez que nós tivemos esse encontro com o Senhor. E o nosso encontro com o Senhor foi fruto justamente da palavra de algum irmão que foi usado como um canal pelo Senhor. Durante toda a Bíblia, o que nós vemos é Deus falando ao homem, mas sempre Deus usando um canal, sempre Deus usando uma pessoa. Só que ao longo, diz assim, ó, a igreja tem apenas o falar do Filho, amém? Em nossos dias, é o Filho quem fala. Você crê, irmãos, que é o Filho quem fala? Ele escolheu seus canais para falar. Na época de Paulo, as muitas concorrências com a palavra profética distraíam as igrejas. Deus tem a sua palavra profética, mas Satanás usa a ambição do homem, querendo arrastar seguidores após si. Senhor Jesus, nos dias, irmãos, que nós vivemos, você acha que não vai ter concorrência com a palavra profética? Agora você acha que Deus, ele fica alternando de canais? Eu vou usar esse aqui durante um ano, depois vou jogar de lado, esse aqui não serve mais, vou pegar esse outro canal. Não, esse aqui está falando besteira, eu vou usar outro canal. Você acha que é dessa maneira? Irmãos, eu creio que Deus, ele usa um canal, e Deus é quem fala por meio desse canal. Deus é quem prepara, Deus é quem coloca a sua palavra, e nós, irmãos, precisamos ter clareza. Por que é que eu falo isso? Por que é que eu não sei vocês, irmãos, mas nesses últimos dias, eu tenho muito medo, irmãos, de perder a visão. E perder a visão não é esquecer de tudo, não é não saber mais o que eu ouvi na igreja, não. Perder a visão, irmãos, é se rebelar contra aquele que fala por Deus. Sabe, irmãos, e não tem bom. Não tem super irmão, não tem super cristão, não tem um super crente que duvide do falar que Deus está usando, do canal que Deus está usando, para ele conseguir permanecer no mover. Irmãos, eu sempre usei nessa frase, aquilo que você crê, siga fielmente aquilo. Você crê que foi o Senhor que mudou sua vida?
Você crê que esse ministério que nós seguimos é o ministério que Deus tem usado para edificar a sua igreja? Irmãos, eu não tenho dúvida. Então, se eu não tenho dúvida, no momento que surgir algum problema, no momento que surgir alguma incompatibilidade com aquilo que eu penso ou com aquilo que eu acho, irmãos, o problema não é o canal. O problema é a minha pessoa. O problema sou eu e eu preciso me voltar ao Senhor, orar para que o Senhor restaure a minha visão e para que eu possa seguir sem duvidar. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Ninguém que questiona a obra de Deus, nem um irmão que duvida do falar de Deus ou duvida do canal que Deus está usando, ele consegue se manter na igreja. Imagine aí, irmão, se Cristo é o centro conector da nossa vida, se Cristo é quem sustenta todas as coisas, como vai ficar a nossa vida, irmãos, longe da palavra de Deus, desconectados de Deus? Essa já foi a nossa condição. Antes de crer no Senhor, irmãos, a nossa vida era uma tormenta, a nossa vida era uma tragédia, e naquele momento nós fomos reconectados com Deus, e como nós vimos no início, isso foi uma mudança de posição, e nós ficamos alegres demais, a nossa vida foi transformada, porque nós encontramos aquilo, irmãos, que tanto nós buscávamos. Não sei se vocês lembram, né, do compartilhado de João, eu nunca esqueço, que no início João falava que antes de encontrar a igreja, ele saía, né, de grupo cristão em grupo cristão, buscando, né, analisando e buscando saber qual era o grupo que estava mais alinhado ali com a vontade de Deus. Naquele tempo, né, não tinha essa visão, e ele dizia qual é o certo. Não é, hoje para nós, irmãos, não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de, como o hino mostrou, tenho um alvo. Nós não menosprezamos os irmãos que não reúnem conosco, nós não, né, discriminamos os irmãos, mas o que nós enfatizamos é que hoje na igreja nós temos um alvo. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado, eu tenho um alvo. Senhor Jesus, e hoje, irmãos, vivendo com esse alvo, nós podemos fazer a vontade de Deus. Hoje nós temos clareza, irmãos, qual é a vontade de Deus. Senhor Jesus, deixa eu só adiantar um pouco aqui, que eu não sei mais não, doutor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, né, ali quando Deus criou todas as coisas, Ele falou que tudo era muito bom. Nem vou ler aqui o versículo, os irmãos já conhecem. Mas por que naquele momento Deus falou que tudo era muito bom? Porque tudo estava conectado com Deus. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Quando as coisas estão conectadas com Deus, tudo é muito bom. Tudo é uma maravilha. Agora, basta a gente desconectar de Deus um segundo, aí começa a se instalar o caos. E você acha que assim como o inimigo fez ali com Adão e Eva, ficou ali insistindo, buscando uma oportunidade de levar o homem a se afastar de Deus, o inimigo não vai querer fazer na sua vida, não? Vai. Não tem, irmãos, para onde correr. Não tem como se esconder do inimigo. Todo o tempo ele vai estar ali, tentando, né, desconectar eu e você de Deus. Não tem para onde correr. Mas sabe qual é a saída? É permanecer conectado com Cristo. Senhor Jesus, na terça-feira do alimento diário, o título dizia assim: o homem é vital para o cumprimento do propósito de Deus. E em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, né, ali mostra que o homem ele foi criado de maneira especial. O homem foi criado de maneira especial. O homem foi criado com o corpo do pó da terra, mas também o homem foi criado com a alma e com o espírito. Eu não sei se vocês atentaram, né, para aquela frase, Irani até compartilhou, acho que lá em Afonso, não, no grupo de casa, lá em casa, na reunião de grupo familiar, né, foram lá para casa, que ela tinha percebido que nós sempre ouvimos, né, falar que o nosso espírito é eterno, né, o nosso corpo é terreno, mas o nosso espírito é eterno. Mas no alimento diário dessa semana, né, mostrou que a nossa alma também é eterna.
É eterna porque foi fruto do sopro de Deus, irmãos, naquele boneco de barro. Então, a nossa alma e o nosso espírito é eterno. Nós temos algo dentro de nós que é eterno. Mas também temos um corpo, irmãos, que precisa ser cuidado. Muitas vezes, né, nós somos tão extremistas. Somos espirituais demais e esquecemos do nosso corpo. Ou somos carnais demais e só nos preocupamos com o corpo, né? Como é que está o corpo, Toinha? Toinha na academia, a gente chega lá de 5h30, Toinha já está saindo mais suada do que tampa de chaleira. Irmãos, e nós precisamos nos preocupar com o nosso corpo. Mas eu confesso a vocês, muitas vezes eu até me preocupo, mas não é com essa visão de que o meu corpo é para servir ao Senhor. Mas essa, irmãos, precisa ser a nossa visão. Nós não podemos viver uma vida relaxada. Naquela comunhão que teve aqui, né, com o entremesclar das igrejas, que nós saímos para pregar o evangelho, no outro dia eu falei para a Tonha na academia, Tonha, você percebeu? Só quem estava pulando na reunião eram os irmãos que estão fazendo academia. Ó Senhor Jesus, né, eu brinquei assim, irmãos, mas nós precisamos ter uma preocupação, e isso eu falo em todos os aspectos. Por exemplo, ao vir para uma reunião, eu já tive experiência de vir para uma reunião morrendo de fome, e pensa num negócio ruim, é você estar numa reunião com fome, você não consegue ter paz, você não vê a hora do irmão parar de falar, né, da reunião acabar, para você ir comer. Sabe o que é isso? É você não cuidar do seu corpo, e você não perceber que a falta de cuidado com o seu corpo está atrapalhando o seu desfrute nas reuniões. Às vezes um dia como hoje, a gente passa o dia trabalhando e você não se preocupa de descansar um pouco, para na reunião você estar pelo menos vivo. E vem para a reunião, não, eu vou de todo jeito. É fato, irmãos, que é muito melhor você estar na reunião, até dormindo, do que você dormir em casa. É muito melhor dormir na reunião do que dormir em casa. Irmãos, mas perceba que Deus tem um alvo. Deus quer usar o seu corpo. Imagina aí você chegar numa reunião, todos os irmãos deitados aqui dormindo. Por mais que você diga, não, Deus quer o meu espírito. Não, Deus não se preocupa, né, com a minha disposição física. Não é estranho, irmãos, estar numa reunião onde os irmãos não usam o corpo para funcionar. Mas sabe por que isso acontece? Muitas vezes nós não valorizamos esse corpo que Deus nos deu. Nos achamos espirituais demais e não alimentamos nem o corpo e nem o espírito. As nossas reuniões, irmãos, precisam ser cheias de espírito e vida. E espírito e vida, né, inclui todo o ser humano. Deus criou o homem de maneira especial justamente por isso. Para que esse homem pudesse se manter conectado a Deus, por meio do Espírito, esse Espírito sature a sua alma e até o seu corpo seja vivificado. Irmãos, e isso é possível. Eu percebo que isso é possível, tem dias que eu estou para baixo, chego para baixo na reunião, mas quando o meu Espírito é ativado, a minha alma se alegra, irmãos, o meu corpo não consegue ficar parado. Aí a gente já ensaia, né, um pulinho, um grito de guerra, e a gente vê que nós somos transformados. Então Deus criou você de maneira especial, sabe por quê? Porque você é especial. Tinha uma frase, né, no Alimento Diário essa semana, que diz que nós, deixa eu ver se é especial ou útil, eu não lembro aqui onde eu anotei, tá? Senhor Jesus, eu não lembro aqui onde é a frase, né, não sei se a última palavra é essa, não, aqui ó, cada ser humano é único e importante. Você é único. Na terça-feira do Alimento Diário mostrou, irmãos, Deus não fez ninguém igual ao outro. Deus fez cada um diferente e único. É por isso que você é indispensável no plano de Deus. A gente viu umas palavrinhas, né? Novo até costuma compartilhar, que viu na conferência, que a última palavra, né? Você é importante, útil, importante, indispensável no plano de Deus. Então, irmãos, por mais que você muitas vezes se menospreze, você acha que a sua ausência nas reuniões, a sua ausência na vida da igreja não vai fazer diferença, irmãos, mas lembre-se que você é indispensável no plano de Deus. Deus, Ele conta comigo e conta com você para executar o seu plano aqui na terra.
Senhor Jesus. Avançar aqui para quarta-feira. Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Senhor Jesus. A quarta-feira o título é assim: alimentados com a verdade e entrelaçados com Deus em amor. O Senhor cuida do homem e espera que esse se apresente para cumprir sua vontade, pois foi criado para servi-lo. Senhor Jesus, só adiantar aqui mais uns pontos. Deus criou nosso corpo para fazer sua vontade, né? Já falamos. Isso só é possível enquanto estamos vivos. Nós precisamos aproveitar, irmãos, os nossos dias. Às vezes a gente, por viver uma vida cristã, e como mostrou né, novamente esse ponto, hoje já salvo. Sabe, de fato nós somos salvos, mas precisamos perceber que também precisamos ter um alvo. E é esse alvo, irmãos, que nos motiva a viver uma vida cristã ativa. É esse alvo, irmãos, que nos dá vigor, né, que nos dá motivação para viver uma vida cristã. Enquanto nós vivemos aqui, irmãos, não tem sentido viver a não ser para fazer a vontade de Deus. Quando nós nos deparamos, né, com situações de morte, hoje, por exemplo, na nossa cidade, né, morreu acho 2 pessoas, né, um é do Rio Velho, mas é alguém que vivia aqui na cidade também, muito conhecido. Essa semana, né, essas 2 últimas semanas, eu tive a experiência de acompanhar a mamãe em alguns momentos lá no hospital, e dentro de um hospital, né, a gente se depara muito com situação de morte. E quando a gente está ali, né, em contato com a morte, a gente começa a perceber que a nossa vida não tem muito valor. Mas o problema, irmãos, é que aquilo ali é só um momento, que o nosso homem natural ele fica um pouco abalado, mas se nós não nos voltarmos para a realidade que é Cristo, aquele contato com a morte não vai motivar você a fazer a vontade de Deus, não. A única coisa, irmãos, que nos motiva a fazer a vontade de Deus é estar conectados com Deus. Então nós precisamos aproveitar enquanto temos vida, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Nada na vida do homem, irmãos, tem sentido se não for viver para fazer a vontade de Deus. Vocês já pararam para pensar? Não sei se em algum momento vocês pararam assim e pensaram: se eu parasse de reunir hoje, o que ia ser da minha vida? Irmãos, qual a alegria que a gente ia ter? Qual a satisfação que nós iríamos ter? Isso, irmãos, eu sempre uso isso como termômetro, né, para mostrar para Israel. Israel não conheceu o mundo, nós aqui, a grande maioria, já conhecemos. E para os jovens, né, que nasceram na vida da igreja, talvez possa ficar aquela falsa sensação de que eu preciso provar um pouquinho do mundo para saber se é do jeito que os irmãos que já provaram, né, eles falam. Eu, né, digo para os jovens, não precisa provar. Não é do jeito que a gente fala, não, é muito pior do que a gente fala. O mundo, irmãos, é muito pior do que o que muitas vezes nós conseguimos passar para os nossos filhos. Então hoje, irmãos, o nosso objetivo na vida da igreja precisa ser fazer a vontade de Deus. Que se nós voltarmos para o mundo, irmãos, a nossa vida é uma tragédia. Olhe, sim, é como eu estava falando, né? O termômetro que eu uso, é só você olhar, é fácil. Não tem complicação. Você pega um irmão que está vivendo a vida da igreja, um irmão que vive ali surrado, que vive só o bagaço, aquele irmão que serve dia e noite, aquele irmão que é cheio de responsabilidade, aquele irmão que vive sob cobrança, aquele irmão que tem responsabilidade com família, com igreja, com trabalho. E olha como é a vida desse irmão. Ele está só o bagaço, né? É um irmão sofrido, é um irmão esticado, né? Aquele fio mais esticado. Agora você pegue um irmão folgado, um irmão que já saiu, né, desse processo de tecelagem. Pega esse irmão, ele vive a vida dele do jeito que ele quer. Ele faz o que quer com o dinheiro dele, ele vai para onde ele quer, ele administra o seu tempo do jeito que ele quer, ele anda com quem ele quer, ele não dá satisfação a ninguém. Agora olhe como é a fisionomia desse irmão afastado. Se você olhar e fizer essa comparação, eu digo a você, nunca você vai querer se afastar da vida da igreja. Nunca você vai querer se afastar desse processo, né, de edificação que Deus está fazendo entre mim e entre você na vida da igreja. Que é tecendo esse tecido de amor. Porque embora, irmão, seja com sofrimento, mas é um tecido de amor.
E esse amor não é um amor que vem do irmão para com você. Se fosse, irmãos, não aguentava um mês. A gente se separava bem rapidinho. Mas nesse processo, irmãos, não é só a trama. Tem também a urdidura, como mostra na logo, né? Desse alimento diário. Essa daqui não tem, né? Não tem. Sim, está aqui, ó. Ó, esses fios que desce aí, irmãos, é o próprio Deus. Esses assim que são várias cores, né? O preto ali sou eu, tem alguns amarelos, outros azuis. Mas o que dá sustentabilidade, o que dá, irmãos, suficiência a esse tecido, é o amor, irmãos, que vem de Deus. Então esse amor, irmãos, ele tapa todas as brechas. E quando você se afasta desse processo, aí se cria um vácuo, e é justamente nesse vácuo onde Satanás penetra com toda a sua maldade, como mostra lá em Romanos, né? Mostrou essa semana no alimento diário, acho que a gente pode ver isso amanhã, e ele se aproveita, irmãos, aí é onde ele faz a festa. Quando você separa um pouquinho do irmão, cria um vácuo, mesmo sob pressão, irmão, mesmo muitas vezes chateado, mesmo muitas vezes magoado com o irmão, se mantenha, irmãos, próximo, porque se você separar do irmão, vai ocorrer ali uma falha nesse tecido. Você já viu tecido com falha? Tem tecido, né? Às vezes você compra até uma roupa nova e vem com a falha. Aquela falha ali é rapidinho, irmãos, ela arrebenta logo na falha. Sabe por quê? Porque o vácuo ali foi um vácuo maior do que o normal. O bom, irmãos, é que não tenha vácuo entre nós. Satanás, ele aproveita. E sabe qual é a maneira de evitar os vácuos? É se voltando à palavra. É por isso, irmãos, que não tem como viver a vida da igreja longe da palavra. Ele vai aproveitar todas as oportunidades. Estava compartilhando hoje com a Aninha. Irmãos, é tanta pressão, às vezes dá vontade, né, de terceirizar os serviços na igreja. Às vezes dá vontade de passar para um irmão aquilo que o Senhor comissiona a nós. Irmãos, mas é loucura terceirizar aquilo que Deus comissionou a você. Sabe, você é insubstituível. Você pode ser substituível, Irani, lá no seu trabalho. Talvez, né, como o Tasso costuma dizer, você é excelente lá no trabalho. Mas talvez até tenha pessoas melhor do que eu duvido, né? Mas supomos que tenha pessoa melhor do que você no trabalho. Mas na vida da igreja, Irani, você é insubstituível. Ninguém vai fazer o que você faz. Ninguém tem para Deus a utilidade que você tem. Mas também isso não quer dizer que os outros não têm utilidade. Todos têm utilidade na obra de Deus. Então, quando nós nos depararmos, irmãos, com essa pressão, vamos nos voltar ao Senhor. Essa semana eu estava com esse negócio de mamãe, né? Chegou um momento que eu ia passando ali em frente ao clube, e eu pensei assim, rapaz, eu vou já ligar para Sérgio é o irmão que está na próxima mensagem, vou já ligar para Sérgio para pedir a ele para ficar com a mensagem para mim pegar outra, porque essa semana não está dando. Aí rapidamente eu pensei, será que Sérgio não tem problema? Será que Sérgio não passa por pressão? Será que Sérgio, né, não enfrenta as mesmas dificuldades que nós enfrentamos? Irmãos, na vida da igreja, pode ter certeza, não tem nenhum irmão vivendo folgado. Não tem nenhum irmão melhor do que você nessa questão de folga, de não sofrer pressão. E se algum estiver vivendo com folga, irmãos, não inveje a folga do irmão. A folga, ela dá espaço para o vácuo. E o vácuo é onde Satanás penetra com sua artimanha, com sua malícia. E se nós dermos espaço, irmãos, vai surgir os problemas. Teve um ponto no alimento diário, o irmão mostrando, né? Ele cria muito problema entre os casais. Irmão, Satanás é astucioso. Eu tinha que procurar um exame lá, uma tomografia, não, como é uma ressonância que eu tinha feito desse outro joelho, que está com problema. E todos os dias eu lembrava, vou procurar essa ressonância que eu vou mostrar a próxima semana. Mas não, vou deixar para lá, depois eu procuro. Não, ainda tem tempo. E vou deixando. Aí hoje, depois de pegar a mensagem, na hora de me arrumar para vir para a reunião, abri a gaveta para pegar alguma coisa e pensei, vou procurar, vou dar uma olhada logo se essa ressonância está aqui. E fui procurar a ressonância e não encontrei. Irmãos, antes de vir para a reunião, né, a gente virou a casa todinha. E no meu coração, né, irmãos, a gente é cheio de impureza. Esse é o problema, porque
o homem, antes dele ter comido ali daquele fruto, ele era conectado com Deus. Então não tinha problema, enquanto o homem se mantém conectado com Deus. Só que uma vez que o homem desconectou, abriu espaço para Satanás entrar, e agora Satanás colocou, não vou ler hoje, amanhã a gente vai ler, todo tipo de imundícia dentro do homem. Então o homem ele é contaminado de inveja, o homem é contaminado de ódio, que mais de avareza, vai dizendo aí as coisas ruins, né? É tanta coisa ruim que o homem é conectado, então facilmente essas coisas, elas se externam. Na hora que você se desconecta de Deus, essas coisas vêm à tona. E eu estava, Senhor, eu não quero perder minha paz por conta disso. Eu não quero perder minha paz por conta disso. Senhor, eu sei que isso é a armadilha do inimigo, né? Para criar um problema, principalmente entre eu e a Aninha, para que a gente não tenha paz de estar na reunião. Irmãos, é interessante quando a gente se volta ao Senhor, quando a gente se conecta ao Senhor, e que Satanás percebe que aquilo ali não vai causar mais um problema, ele desiste. E a Aninha, né? A Aninha disse que não foi ela que guardou, mas não sei, milagrosamente esse negócio tinha entrado dentro do colchão e a base da cama. E graças ao Senhor, né, nós encontramos antes de vir para a reunião. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, é que Satanás ele não vai perder tempo para tentar nos desconectar de Deus, não. A todo momento ele vai levantar situações para tentar nos desconectar de Deus. E eu digo a você, desconectado de Deus, irmãos, a vida vira uma baderna. Nada, irmãos, consegue se sustentar desconectado de Deus. É por isso que constantemente nós precisamos nos voltar ao Senhor. Porque Ele é o centro conector de todas as coisas. A mensagem, né, diz a reconexão do homem com Deus. A sua reconexão com Deus, Fabinho, não é você dizer, Senhor, né, eu agora vou me reconectar contigo. Senhor, eu agora não tenho mais briga na minha casa. Eu agora não odeio mais os irmãos. Eu agora não odeio mais a minha esposa. Irmãos, não é dessa maneira. A maneira, irmãos, é se voltar à palavra. Sabe, é por isso que Deus ele tem uma palavra, e tem uma palavra profética, direcionada para nós, é porque Deus sabe que a única coisa que vai nos manter conectados com Deus, é se nós vivermos, irmãos, fiel à palavra profética. Porque essa palavra, ela traz salvação. Senhor Jesus, são 9:02, né? Não quero passar do horário. A gente pode agora compartilhar, acho que 10 minutinhos em grupo. Amanhã a gente continua a mensagem, tá bom? E os irmãos também podem compartilhar amanhã. Jesus é o Senhor.